Olha aí, olha aí, olha aí, eu não falei para você que eu estaria de volta? Então, agora sim, eu estou de volta aqui para rever contigo, com vocês aí da sala de aula, o que aprendeu durante essa aula. Revisando o número de mol, calculando massa molar e aprendendo sobre volume molar, tá bom? Fica na tela lá, vamos ver? Então, o que nós temos aqui, ó? Primeiro, relembrar o que significa mol, né? É uma unidade de medida utilizada na química para representar a quantidade de matéria de uma substância, né? E o mol, né, é essencial para relacionar a massa de uma substância com o número de partículas que existem naquela substância, seja átomos, sejam moléculas, sejam íons ou elétrons presentes nessa substância. Valeu? E como exemplo nós temos, se no carbono você tem uma massa de 12 gramas, é porque naquela massa existe 6,02 vezes 10 átomos de carbono, que exatamente que corresponde a um mol. E quando eu quero calcular o número de mol, só é eu pegar a massa em gramas daquela substância e dividir pela massa molar, que é grama por mol. Quer dizer, grama por mol. Se eu divido um pelo outro, quando o gramas for cortado por gramas, o que vai me sobrar? Mol. Portanto, exatamente o número de mol. Valeu? Então, aqui, para que você possa interpretar o significado de mol, ou ainda que chamamos isso de quantidade de matéria. Joia? Na sequência, aprendemos também sobre massa molar, quer dizer, a massa que existe em um mol. Essa massa deve existir 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades, e a unidade básica é grama por mol, porque você está falando que massa em gramas existe em um mol, então grama por mol. Tá joia? Que é exatamente a massa de um mol da substância. E a massa molar, ela calcula, ou é calculado como sendo a soma das massas atômicas dos átomos que compõem a fórmula da substância, a fórmula do composto. Tudo bem assim? Foi para isso que colocamos aqui o seguinte. Se a massa atômica do mercúrio é 200 unidades de massa atômica, mas agora, ao invés de você ter um mercúrio, você tem um mol de mercúrio. É porque nesse mol você tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de mercúrio, não mais correspondente a 200 U, mas sim a 200 gramas. Então, 200 gramas diz o quê? Que é exatamente a massa molar do mercúrio, 200 gramas por mol. Tudo bem até aí? Valeu aí a definição? Deu para entender o conceito? Porque quando chegar lá na atividade de sala, você já não pode ter mais dúvida, tá legal? Então, redefinimos mol. Vimos aqui o que significa massa molar e volume molar, que é o volume ocupado por um mol de substância, que geralmente é um gás, está na condição padrão de temperatura e pressão, e especificamente, em condição padrão, o volume molar é ocupado por um mol que chamamos de gás ideal. Gás ideal, tá joia? Para isso, essa condição, o que é? CNTP, condição normal de temperatura e pressão. E o que significa condição normal de temperatura e pressão? É que a pressão no qual o gás está submetido, a pressão padrão, é 101,325 Pascal,
que equivale a uma atmosfera. Já a temperatura padrão é 273,15 Kelvin, que corresponde ao 0 grau, não é isso? Se isto acontecer, se o gás estiver nessa condição, nós dizemos que trata-se de volume molar, porque em 1 mol de qualquer gás, nessa condição, você tem exatamente 22,4 litros. É isso? Então, volume molar, 22,4 litros por mol, desde que nas CNTP. Valeu a revisão aí, meu aluno? Tudo isso foi pensando em você que está na sala de aula e que vai partir para atividade de sala. Atividade de sala agora é você sozinho, porque os aprender fazendo, durante a aula, eu fiz explicando para você. Agora, a atividade de sala é você sozinho. Lembrando que, logo em seguida, estarei de volta para os comentários. Vamos lá? Boa sorte para você e até daqui a pouco. Olha aí, eu falei? Resolveu a atividade de sala? Professor, mas eu acho que eu estou com uma dúvidazinha aqui, consegui resolver uma questão, mas não entendi muito bem. Então, vamos lá. Se liga aí para aprender ou confirmar o que você realizou. Na primeira questão, está dizendo o seguinte: sobre condições apropriadas, o gás acetileno, C2H2, e também o ácido clorídrico, né, HCl, reagem para formar o C2H3Cl, que é o cloreto de vinila. Essa substância que formou é muito utilizada para produzir policloreto de vinila, o popular PVC, que geralmente está presente nos plásticos. E foi considerada recentemente muito carcinogênica. Tá bom? Trabalhar com PVC. A reação na formação do C2H3Cl pode ser representada pela equação. Então, nós temos aqui o gás acetileno na presença do HCl, formando, olha lá, o C2H3Cl. Quando se obtém 2 mols do cloreto de vinila, cloreto de vinila, o gás acetileno consumido nas CNTP 0 graus em atm é igual a. Então, quer saber? Ao produzir o cloreto de vinila a partir do acetileno na presença do HCl, qual o volume do gás acetileno, quer dizer, qual o volume do C2H2 que se utilizou nas CNTP? Foi de 11,2 litros, letra B. 22,4 litros, letra C. 33,6 litros, ou letra D, 44,8 litros. Letra E, 89,2 litros. Qual foi a alternativa que você marcou aí? Marcou qual? A letra D. Então, parabéns. Vamos lá nos comentários. É que 1 mol de gás, que ocupa o volume de 22,4 litros, é volume molar. Podemos fazer a seguinte relação. Se 1 mol corresponde a 22,4 litros, 2 mols vai corresponder a X. Então, X vai ser igual a 2 vezes 22,4, teremos 44,8 litros. Valeu aí, lá no enunciado, não é isso? Quanto se obtém, quanto utilizou-se do gás acetileno quando utilizamos 2 mol daquele gás. Então, lembrando de onde veio esse 2, é que foi exatamente os 2 mols que você tinha. 1 mol é 22,4, 2 só podia ser 44,8. Valeu aí, Vamos para a segunda questão. Olha só o raciocínio nessa questão. A amônia NH3
é considerada um gás refrigerante que apresenta massa molar 17 gramas por mol. O volume ocupado por uma massa de amônia, desse gás, olha lá, o volume molar ocupado a 85 gramas na CNTP é igual a quanto? Está lembrado? Estamos falando 85 gramas de amônio. E a massa molar da amônia qual é? 17 gramas por mol. E aí? Letra A, 118 litros. Letra B, 115 litros. C, 118. Letra D, 160 litros. Ou letra E, 180 litros. E aí, como é que você chegou à resposta correta? Qual foi a alternativa mesmo que você assinalou? Ah, letra C. Olha, a amônia tem massa molar 17 gramas por mol. Agora, o volume ocupado por que existem 85 gramas da amônia na CNTP, olha aí, 112 litros. Agora, como você chegou a encontrar 112 litros? Foi através dos cálculos, né, na demonstração matemática. Por quê? 17 gramas por mol é a massa molar. Quer dizer, 17 gramas está presente o mol. E sendo na CNTP, corresponde a 22,4 litros, esse é o volume. Mas no enunciado dizia, e se a amônia tivermos 85 gramas, que volume essa massa ocupa? Então, por isso que eu falei, ó, sempre vamos ter que relacionar mol, massa molar, volume molar, beleza? E ao fazer as contas, chegamos à conclusão que x igual a 85 vezes 22,4 dividido por 17, chegamos a 112 litros de amônia, desde que nas condições normais de temperatura e pressão, que são temperatura 0 grau ou 273 graus Kelvin. Pressão, atmosfera, se for em Pascal, 101,325. Beleza? Mas aqui, sempre trabalhando, lembrem, ó, e outro detalhe, meu aluno, sempre trabalhar o quê? Unidade e unidade, abaixo de unidade, ó. Gramas abaixo de gramas, por isso que fizemos, ó, 17 gramas de amônia, 22,4 litros. Se eu quero saber X em litro, então eu tenho que estabelecer unidade debaixo de unidade para você não incorrer nos riscos na hora de montar a regra de 3. Montar a regra de 3 com unidades erradas, então você vai ter também, com certeza, os seus cálculos errados. Valeu o aprendizado? Ótimo. Agora, vamos partir para aquela tão esperada terceira questão, na qual se liga no Enem. Olha lá, se liga no Enem, né? Porque nesse enunciado está dizendo o seguinte. Um marceneiro esqueceu um pacote de prego ao relento e ficou exposto à umidade do ar e também à chuva. Com isso, os pregos, que são de ferro, tinham uma massa de 5,6 gramas em cada. Acabaram cobertos por uma camada espessa de ferrugem, cuja fórmula é Fe2O3 em água. Uma substância marrom insolúvel, um produto da oxidação do ferro metálico que ocorre segundo a reação química. Então, você tem ferro sólido, ferro metálico, na presença do oxigênio gasoso e a umidade do ar, que tem água, chegou-se a Fe2O3 em água. Lembrando que aí a ferrugem sólida, tá certo? Considerando as massas molares, hidrogênio, oxigênio. Hidrogênio 1, oxigênio 16, ferro 56. Ambos em grama por mol.
quer saber qual foi a massa de ferrugem produzido a se oxidar a metade, quer dizer, 50% daquele prego. Será que foi o que está na letra A? 4,45 gramas. Na letra B, 8,90 gramas. Na letra C, 17,80. Letra D, 78 gramas. Ou na letra E, 144 gramas. Se você assinalou que a resposta certa foi 4,45, a massa da ferrugem, produzido quando houve oxidação na metade de um prego, é porque esta é a resposta correta, tá bom? O que a gente mostra para você agora é por que a letra A chegou àquela resposta. É que, para descobrir o número de mol, você divide a massa da substância pela massa molar dela. É ou não é? Então, pronto. Massa é M e massa molar MM. Para quê? Para você ter o número de mol. Então, olha aí, você pega o número de mol, é a massa da substância dividido pela massa molar. E a massa molar do ferro é 56 gramas por mol. Isso me dá 0,1 mol de ferro. Porém, foi oxidado a metade, ou seja, 0,05 mol de ferro. Na sequência, pela reação, nós tivemos que 2 mol de ferro produz 1 mol de F2O3 H2O. Quer dizer, 2 mols está para 1 de F2O3 H2O que formou. Então, 2 vezes X igual a 0, só corrigindo aqui, ok? 0,5, tá? Não 0,5, por favor. Então, 0,05. X vai ser igual a 0,05 dividido por 2, onde eu terei 0,025 mol de ferrugem, de Fe2O3 H2O. Fechou? Então, na sequência, acontece que ele quer em massa em gramas. E aqui está em mol. E aí multiplicamos pela massa molar desse composto. Qual é a massa molar mesmo do Fe3O4? Olha aí, você tinha Fe2O3H2O. Quantos ferros eu tenho? 2. Então, 2 vezes 56, 112. Oxigênio, eu tenho 3 e um 4, que dá 64. E hidrogênio, eu tenho 2, então, que dá 2. Quando eu faço a somatória, 112 com 64 mais 2, 178 gramas por mol. Assim sendo, a massa vai ser, olha lá. Por quê? Quando eu tenho número, que é igual a massa sobre MM, então eu quero saber a massa, eu multiplico quanto? Então, a massa vai ser igual a o número de mol vezes a massa molar. E é exatamente, olha aqui, ó. O número de mol foi 0,025. A massa molar foi quanto? 178 gramas por mol, ok? Então, encontramos a massa 4,45 gramas da substância. Valeu? Nesta aula, olha aí, meu aluno, você cresceu. Você cresceu por quê? Voltou a comentar e aprender sobre mol, aprendeu a calcular a massa molar e aprendeu também sobre volume molar, tá joia? Então, na certeza de ter colaborado com o seu aprendizado, aproveito para agradecer aos meus colegas aí, ó, todos os professores presenciais de todas as escolas do estado de Rondônia, que estão estimulando nossos alunos a gostar de química. Um abraço a todos vocês e até a próxima aula.